Então, nós queremos dar, mais uma vez, boa noite a todos aqueles que já estão aqui na sala e passar a abordar os 3 temas que nós temos hoje, que são essa abordagem sobre inflamação, uma reflexão sobre terapias naturais e depois um estudo de caso com perguntas e respostas. As perguntas poderão surgir à vontade e as respostas só surgirão se eu souber responder as perguntas de vocês, não é? Mas então, vamos, sem demora, a este tema. Como são várias pessoas que estão aí, meu nome é Silvio de Moura Bernardes. A minha formação começou com medicina veterinária, portanto, eu sou médico veterinário formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, formatura em 1979, tem um chão por aí, não é? Cliniquei e fiz clínica e cirurgia de mamíferos até 9 anos, durante 9 anos. Depois passei para a sala de aula, ensinando nos cursos da área de saúde, onde permaneci até dezembro de 2017, quando me aposentei e passei a dar aula pela internet. Eu também fiz uma pós-graduação e me especializei em biologia, com ênfase em anatomia e fisiologia humana, pela Universidade de Pernambuco, atual Universidade de Pernambuco. Antes era a FESP, Fundação de Ensino Superior de Pernambuco. E em seguida eu estudei e fiz um mestrado em saúde pública, com ênfase em educação para a saúde, pela Universidade de Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. E também viajei muito tempo ao Chile, e lá no Chile, fazendo cursos, eu estudei um pouco de medicina natural. Lá é o berço da medicina natural na América do Sul, não é? E então foi lá que vieram meus rudimentos, meus conhecimentos de fitoterapia e outros mais. E durante minha vida profissional, eu ensinei em diversas faculdades, ajudei a abrir muitos cursos. E nos cursos que eu ajudei a abrir, em muitos deles eu consegui colocar a disciplina de recursos terapêuticos naturais e a disciplina de estilo de vida saudável. Disciplinas essas que são uma base de tudo aquilo que a gente estuda em medicina natural, não é? Quero dizer aos meus amigos que esta apresentação está sendo gravada, ela será colocada oportunamente tanto no nosso grupo de YouTube, quanto também no grupo do Facebook dos meus alunos do curso de consultoria em saúde e qualidade de vida e também dos meus alunos do curso de fitoterapia aplicada às práticas integrativas e complementares, ok? Muito bem. Então, passaremos agora Bom, como eu estava dizendo, né, passaremos agora a discutir o tema inflamação. Então, esse tema é muito importante para a gente compreender a inflamação. Originalmente, vamos começar conceituando o tema inflamação, tá bem? Então, o que é inflamação? Primeiro, inflamação é uma resposta do organismo vivo às agressões sofridas por ele, tanto agressões externas quanto internas. Então, inflamação não é uma doença, inflamação não é uma coisa ruim, inflamação não é algo que a gente deva combater. Inflamação é algo
que é bom para a gente. O ruim é quando o corpo não consegue terminar o processo inflamatório, ok? Aproveito a oportunidade para pedir a ajuda de todos os meus colegas. Leonardo Patrício está dizendo aí sem som. É uma praxe aqui no grupo que todos nós nos ajudemos, não é? Então, quando uma pessoa diz que está sem som ou sem imagem, 2, 3 ou até 5 dizem que estão com som e imagem normal e aquela pessoa vê que o problema é com o aparelho, a internet dela, ok? Então, vamos fazer isso. Muito obrigado a todos, por favor, ajam assim para a gente poder apressar aqui, tá? E eu pediria a vocês que deixassem as perguntas para o final da abordagem do tema. Então, a gente vai abordar a inflamação do ponto de vista holístico, ok? E aí a gente vai dizer o que é inflamação. Já disse a vocês que inflamação não é uma doença. Inflamação é uma defesa do organismo. Nada causa inflamação. Quem cria o processo inflamatório é o corpo, para se defender das invasões ou de intoxicações ou contaminações de agentes externos e agentes internos. Repito, isto é uma abordagem holística do processo inflamatório, ok? Muito bem. Então, dentro dessa conceituação, vamos a um histórico de inflamações. A inflamação tem os seus sinais cardinais. E esses sinais cardinais da inflamação, eles foram, não é cardeais, é cardinais, tá? Está escrito ali sinais cardeais da inflamação. Eles foram preconizados por Virchow no século XIX. Ele já pegou os 4 sinais cardinais da inflamação, dor, calor, rubor e tumor, e ele acrescentou um 5º sinal importante, que é a impotência funcional. Isso é um processo inflamatório mais forte, não é? Então, Virchow, no século XIX, já acrescentou isso aí. Minha gente, por que a inflamação cursa com isso? Como é que eu posso saber que um processo é inflamatório? Quando eu encontro pelo menos 3 dos 4 sinais cardinais de inflamação. Sinais cardinais serão aqueles sinais mais importantes. Ok? Obrigado pela sábia pergunta, Cida. Então, por exemplo, tumor. O que eu quero dizer com tumor? Eu quero dizer edema, inchaço, ok? Toda vez que eu falar em tumor aqui, não pensem num tumor maligno ou até mesmo benigno. Quando eu falo em tumor na abordagem inflamatória, eu falo em edema, inchaço, ok? Bom, rubor. O que é um rubor? Rubor é quando a área fica avermelhada, ok? Quando a área fica avermelhada, aí isso é um rubor, perfeito? Calor. Toda a área que está sofrendo um processo inflamatório, o sangue vai para essa área e ao se congestionar nessa área, aumenta a temperatura da área. Então é possível ter uma febre, entre aspas, localizada. Para deter, essa é uma arma, febre também é uma arma para deter o processo inflamatório, ok, senhores? Aí então nós temos agora a dor. Quando esses líquidos se concentram no processo inflamatório e o agente inflamatório agride as células, agride as terminações nervosas, as células de defesa chegam ali, há uma ocorrência, há uma chegada tão grande de coisas que normalmente não estariam no lugar da inflamação, que é possível que prense alguns nervos locais, se o órgão inflamado for um órgão inervado, e aí nós vamos ter como consequência a dor. Portanto, esses são os 4 sinais da inflamação. O tumor ou edema acontece porque os pequenos vasos abrem seus poros e o sangue
extravasa para uma parte do sangue, que é o plasma, um filtrado do plasma, extravasa para os tecidos e inunda os tecidos de líquido extra. Por isso é que há essa tumoração, né? E aí o tumor, perfeito? Então, explicados os 4 sinais cardinais da inflamação, é dito o seguinte: tendo 3 deles, já podemos dizer que é um processo de natureza inflamatório, senhores. Ok. Então, agora a gente tem, no slide seguinte, algumas observações de pesquisadores que foram célebres porque estudaram na antiguidade o processo inflamatório e aportaram coisas tão importantes a esse conhecimento que até hoje eles são empregados. Então, Julius Koenig, que viveu aí entre 1839 e 1884, ele observou ao microscópio e fez as primeiras descrições das alterações vasculares inflamatórias na língua de rãs e no mesentério também desses animais. Então, era um observador e ele começou a descrever as causas possíveis da inflamação ou aquilo que acontece durante o período inflamatório. E a gente precisa entender isso, porque quando a gente entende de uma coisa, a gente não está tentando combater como doença o que doença não é. E isso é uma coisa, falta muito entendimento em muitos profissionais que se dedicam às terapias naturais, porque não estudam as questões básicas, ok? Ok, Alex, eu vou voltar um slide, depois vou mandar para frente de novo para ver se muda aí, viu? Me diga. Se não mudar, nós estamos agora com esse slide aqui. O segundo pesquisador que eu estou abordando aqui com vocês é o pesquisador Elie Metchnikoff. Esse pesquisador, em 1982, descreveu um dos processos da inflamação, que é a fagocitose. Portanto, Julius Koenig descreveu as alterações vasculares inflamatórias e Elie Metchnikoff, ele descreveu a fagocitose. Vocês observam que os conhecimentos a respeito da inflamação não vieram de uma vez. Eles foram acontecendo ao longo da história. Aí temos a contribuição agora de Sir Thomas Lewis. Esse pesquisador, ele introduziu no conceito da patologia a respeito da inflamação esse conceito de mediadores químicos através da observação da ação da inflamação no lugar. A inflamação como reação a uma substância chamada histamina liberada pelas células que são atacadas pelo agente invasor e que morrem. E elas, ao morrerem, liberam a histamina, e a histamina é um dos primeiros indutores do processo inflamatório. Eu diria que ela é um aviso ao corpo, ao quartel-general do corpo, de que alguma coisa está invadindo esse corpo, não é? Então, o que é inflamação? Inflamação, repetindo para firmar bem todo mundo aí, inflamação é uma resposta dos organismos vivos homeotérmicos a uma agressão sofrida, ok? Homeotérmicos quer dizer que tem temperatura constante, São os animais, os seres vivos homeotérmicos, tá certo? Então, o fato deles serem homeotérmicos é que mantém temperatura constante, como nós, por exemplo. Nossa temperatura interna é 37 graus. Se nós estamos em um clima muito frio, a pele pode estar até uma temperatura menor, mas internamente mantemos a temperatura de 37 graus. E se vamos para um clima muito quente, também a temperatura interna é a mesma. Ela é regulada pelo sangue,
pelo tecido adiposo e tudo mais. Por isso é que nós dizemos que nós e os mamíferos todos, os animais, somos homeotérmicos, seres de temperatura constante. Seres que não têm temperatura constante, como os peixes, que são heterotérmicos, não privilegiam do processo inflamatório. Então, a inflamação é uma resposta protetora. Atenção, senhores, inflamação é tratada em muitos grupos como sendo doença. Inflamação é uma resposta protetora dos tecidos vascularizados contra um irritante com o objetivo de destruir, diluir, bloquear esse agente agressor. E, em seguida, dá início a um processo cicatricial, reestruturando os danos que o agente agressor tenha causado ao corpo. Portanto, eu penso que a gente aqui tem argumentos, armas para a gente ampliar nossos conhecimentos a respeito disso, tá certo? Inflamação é uma resposta do corpo da gente. É uma resposta. Portanto, quem causa a inflamação é o corpo. Quem cria a inflamação, o processo inflamatório, é o corpo, em resposta à agressão de algum agente invasor. Perfeito? Com que finalidade o corpo cria um processo inflamatório? Por que o corpo cria um processo inflamatório, minha gente? O corpo cria um processo inflamatório com a finalidade de destruir o agente invasor, o agente agressor, ou se não puder destruir, diluí-lo, e se não puder destruí-lo nem diluí-lo, bloquear esse agente agressor para ele não causar mais mal ao corpo do que ele já causou no processo inicial de ataque. E aí, em seguida, o que o corpo faz para concluir o processo inflamatório? O corpo, uma vez destruído, diluído ou bloqueado o agente invasor, uma vez que ele não está mais com condições de causar mal ao corpo, o corpo analisa o estrago que esse agente agressor fez e inicia um processo cicatricial reestruturando os tecidos que foram lesados. Ok? Perfeito? Então, olha, é importante que a gente saiba disso. A temperatura alta, como bem está falando aqui, olha que coisa importante. Contribuição importante aqui do Alex. A temperatura alta é exatamente por quê, minha gente? Porque o agente invasor multiplica-se dentro do corpo da gente, especialmente se é uma bactéria, um vírus, a uma temperatura ótima de 37 graus, que é a nossa temperatura interna. Então, ele encontra tudo, encontra tecidos, encontra alimento, encontra uma temperatura ótima para ele se multiplicar e perpetrar a sua invasão. O que faz o corpo? O corpo aumenta a temperatura para que ele não se sinta mais tão à vontade para se multiplicar. Então, a temperatura eleva-se como consequência, como resposta a esse ataque, para dar uma temperatura mais alta e criar um ambiente inóspito para o invasor se propagar. Assim, o que a gente faz? Qual é a premissa de medicina natural de uma maneira geral? Senhores, criem um ambiente desfavorável à doença. Por isso é que a gente diz que quando a gente vai cuidar de uma pessoa, a gente deve tratar o campo. O que é que a gente chama de o campo? O campo é o organismo. Então, se o organismo está intoxicado, cheio de radicais livres, cheio de toxinas, o organismo está propício, favorável a que aconteça uma doença. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar a estrutura do organismo para que nós não tenhamos mais esse organismo favorável à doença. Precisamos limpar o terreno,
aí processo desintoxicatório, né? Precisamos, depois de limpar o terreno, dar condições que esse terreno seja um terreno onde proliferem as forças curativas e reparadoras, não as forças invasoras e destruidoras. Perfeito? Então, a temperatura serve para isso. E aí tem a pergunta: para aumentar a temperatura do corpo, que é a febre, né? E matar o agressor. Perfeitamente. Ajudar isso aí. Ok? Muito bem. Então, espero que a gente está indo devagar no princípio, mas depois eu vou dar uma corridinha. Mas é só para a gente entender o processo inflamatório. Aí nós vamos ao sangue agora, com esse slide, que está muito importante, para a gente dar uma olhadinha no sangue da gente. Então, tá aqui, olha, inflamação. Como é que nós vamos classificar o processo inflamatório? Então, agora vamos classificar o processo inflamatório. Nós classificamos a inflamação em inflamação aguda e inflamação crônica. Existem subtipos, mas os dois principais para a compreensão da gente é processo inflamatório agudo e processo inflamatório crônico. Perfeito? Muito bem. Então, observem bem. No processo inflamatório agudo, eu tenho as seguintes características. A inflamação aguda é uma resposta inicial e ela é imediata a uma agressão. Qualquer coisa que nos agrida, seja uma bactéria, um vírus, um fungo, uma partícula tóxica, um corpo estranho, até mesmo um componente de alimentos que foi absorvido sem que pudesse ser, por falhas no intestino, hiperpermeabilidade intestinal, nós podemos ter como resposta um processo inflamatório, ok? Que outra característica tem a inflamação aguda? Ela tem duração curta, pode durar minutos, horas ou alguns dias, e aí chega aqui perto de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos aqui na Bahia exatamente às 19 horas e 39 minutos, minha gente. E o que eu quero dizer para você é que eu e você, durante o dia de hoje, pode ser que já tenhamos tido mais de 70 processos inflamatórios, alguns chegaram a passar de 90. E nem nos damos conta. Sabe por que não nos demos conta? Vou dizer a você. Porque o nosso corpo resolveu isso do jeito que a gente falou no slide anterior. Ele inibiu, destruiu, diluiu ou imobilizou os agentes invasores e a gente nem sentiu, porque essas sinais cardinais da inflamação foram tão sutis que não deu para a gente sentir. O corpo foi eficientíssimo e ele nos protegeu. Mas em alguns casos em que o agente invasor é forte demais ou a gente é meio fraco, aí aparecem os sinais. Então, o que acontece? Uma inflamação aguda pode durar alguns minutos e pronto, acabou, a gente nem viu. É maravilhoso o nosso corpo se dá. E então ela pode durar também algumas horas. Pode dar um mal-estarzinho assim, uma dorzinha no lugar, não sei porque isso aqui está doendo, daqui a pouco passou. O corpo resolveu. Quem resolveu? O corpo. Senhores, o corpo tem um programa para resolver os problemas de saúde e reparar. Portanto, a gente tem que... A medicina natural toda é focada em fortalecer o corpo, limpar o terreno e fortalecer o corpo para que a gente tenha saúde. Os senhores estão me entendendo? Boa noite, Orísia. Então, observem. As características dessa inflamação é que ela tem uma exudação de líquido, é uma secreção. A exudação é uma secreção de líquidos e proteínas plasmáticas e ao local onde tem o processo de invasão,
chegam os leucócitos, que são os glóbulos brancos, células de defesa. Principalmente na inflamação aguda, os neutrófilos. Então aí tem um quadro, que é uma foto que eu tirei dentro do laboratório, quando estávamos investigando um sangue inflamado. Aí a gente tem aí essas bolinhas pequenininhas, meio apagadinhas, cor-de-rosa, são as hemácias. E esses que os senhores veem meio azuladinhos são os neutrófilos. Num campo como esse, senhor, dentro da morfologia do sangue, não é? Muitos são adeptos a isso. Num campo como esse, e esse sangue aí estava vivo, né? A gente não tinha trabalhado esse sangue ainda. Então, dentro disso aí, senhores, todas essas célulazinhas aí que estão aí, que são diferentes das cor-de-rosa, tem uma partezinha azul, essas células são glóbulos brancos, células de defesa. Num campo como esse, originalmente, 2, no máximo 3 células dessas nós poderíamos encontrar. Todas essas células que aí estão são neutrófilos, apenas um tipo de glóbulo branco, um tipo de célula de defesa. Era para encontrar 2 ou 3 num campo como esse, e nós estamos encontrando 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. O que significa dizer o que para a gente? Nós temos como uma linfocitose. O que significa dizer que ao vermos o sangue assim no microscópio, nós sabemos que o indivíduo está com um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é agudo e esse processo inflamatório é assim quase 100% de certeza que é por bactéria. Então, veja, o sangue mostra para a gente desconfia pelos sintomas, não é? E a gente vai com o exame de sangue e pela morfologia a gente confirma que há um processo inflamatório agudo e é por bactérias. Percebe, senhores? Como é interessante isso aí? Mas vamos em frente, não é? Vamos em frente. Aí a gente vai agora para o slide 8, onde a gente tem a oportunidade de ver generalidades sobre inflamação crônica, para a gente contrastar com a inflamação aguda que a gente viu no slide anterior, ok, senhores? Então, essa inflamação crônica, senhores, ela é uma inflamação de duração prolongada. Enquanto a aguda tinha minutos, horas, alguns dias, poucos dias, 4, 5 dias, a inflamação crônica tem duração prolongada, semanas, meses, uma vida inteira. Alguém que tem artrite reumatoide, artrites de uma maneira geral, é uma vida inteira inflamado, com dor, calor, rubor e tumor. Quer dizer, é uma vida de sacrifício, os senhores hão de convir, não é verdade? Então, boa noite, Jane. E então, tá frio em Barreto, Jane? Então, vejam bem, outra característica da inflamação crônica, normalmente se segue a uma inflamação aguda. Quer dizer, o que é uma inflamação crônica? É uma inflamação que era aguda, mas o corpo não conseguiu os seus objetivos. E aí essa inflamação passou a ser crônica. Perfeito? Então, normalmente se segue a inflamação aguda, mas pode iniciar de modo insidioso e assintomático, ou seja, uma inflamação pode iniciar e já se tornar crônica, mas normalmente ela é uma resposta à inflamação aguda que não foi resolvida dentro de no máximo uma semana. Perfeito? Muito bem. E agora, pessoal, aqui nós estamos agora com outra característica. A característica é a presença de linfócitos, macrófagos e proliferação celular. Os senhores não veem no campo sanguíneo, se colocar uma lâmina de sangue para estudar a morfologia das células e fazer a contagem dela, os senhores não encontrarão neutrófilos, ou pelo menos não naquele número, numa inflamação, num esfregaço sanguíneo de inflamação crônica. Os senhores poderão encontrar, sim, linfócitos, macrófagos e algumas células do tecido conjuntivo, células essas de proliferação, ok? Então, essas são as características da inflamação crônica
que distingue-se da inflamação aguda, que a gente estudou no slide anterior. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui só para... Eu estou sendo compreendido? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu tenho na sala pessoas que não são da área de saúde. E é exatamente essas pessoas que não são da área de saúde que eu gostaria que me respondessem. Está dando para compreender direitinho? Beleza, Ingrid? Ok. Nina, que bom que você está aqui, Nina. Estou feliz com isso, viu? Então, minha gente, beleza, pessoal. Ótimo, ótimo. Então, agora nós estamos passando para uma outra abordagem. Que outra abordagem é essa? É as fases da inflamação aguda, que a gente já sabe que é uma inflamação que dura minutos, horas ou poucos dias. No máximo 5, 6, 7 dias no máximo. Passou de uma semana já é crônica, não é? Então aí, ó, fase da inflamação aguda. Primeiro, alterações vasculares. O que acontece no campo inflamatório? Vasoconstricção das artérias pequenas, artérias de pequeno calibre, que são chamadas arteríolas, seguida de vasodilatação. Por que vasoconstricção? Se uma bactéria, um fungo, um vírus invadirem o corpo da gente, eles vão procurar chegar à corrente sanguínea, porque se eles chegarem à corrente sanguínea, eles vão usar o sangue para se dividirem e invadirem o corpo todo. Aí o que é que o corpo faz? Olha, contrai os vasos sanguíneos e impede a entrada deles na circulação sanguínea para proteger o corpo, não deixar que ele se espalhe pelo corpo. E enquanto faz isso, o corpo está esperando que as células de defesa cheguem ao local da inflamação. Quando as células de defesa chegam ao local da inflamação, tem uma vasodilatação, porque agora chegou o exército de defesa. Aí as células de defesa chegam e passam entre a parede dos vasos. Olha aqui a parede dos vasos. As células de defesa fazem isso, elas passam entre a parede dos vasos, de dentro do sangue para os tecidos lesionados. E aí o que a gente tem? Vai começar o combate. Perfeito? É isso aí, vai começar o combate. Então, como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Então, vejam bem, por fases, não é? Então, por fases, não é? Então, é importante a gente saber isso aí. Obrigado, Jane. Vejam, as fases da inflamação, alterações vasculares, já expliquei essa. Segundo, alterações da permeabilidade dos vasos. A parede dos vasos sanguíneos torna-se permeável e boa parte de um filtrado do sangue passa pela parede para os tecidos. E lá ele leva as células de defesa, que vão combater o agente invasor, tá certo? E então, terceira fase, migração de leucócitos, as células de defesa, os leucócitos, também chamados glóbulos brancos, todos vão para lá, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todos eles podem ir para lá com finalidade, mas principalmente neutrófilos e linfócitos, e os macrófagos também, tá? Ok, começou a guerra, pessoal. Aí vamos para frente aqui, não é? Então, quais são os mecanismos propostos para o aumento da permeabilidade, que é a parede do vaso permitir que saia? Uma série deles, mas eu não vou me deter nisso aí. Eu coloquei para os senhores saberem que são vários mecanismos, ok? E que aumento da permeabilidade é o que permite que o conteúdo das células de defesa que estão dentro do vaso sanguíneo passem através da parede dos vasos para o local da inflamação. Tá bom, pessoal? Ok. Então, vamos em frente, né? Emigração de leucócitos. O que é isso? É a migração dos leucócitos da circulação sanguínea para o local que é foco da lesão. O que eles vão fazer lá? O que as células de defesa vão fazer lá? É muito simples, senhores. Eles vão ingerir agentes ofensivos.
Olha, comer, fagocitose. Ou destruir os agentes ofensivos, como as bactérias. Ou eles vão preparar também uma degradação do tecido necrótico. O que é tecido necrótico? Quando um agente invade uma área do corpo da gente, ele mata células. Isso é uma necrose, não é? Então ele vai degradar, vai destruir esse tecido necrótico. Depois, o que é que vai acontecer mais? Degradação dos corpos estranhos. Ele vai atacar os agentes invasores para destruí-los. Certo? Então, olha, isso pode ser induzir uma lesão tecidual por liberação de enzimas, de substâncias químicas chamadas mediadores químicos, que são aqueles que vão estimular a presença dos linfócitos no lugar, né? Os radicais tóxicos, como radicais de oxigênio, ok? Então, tudo isso, quando chegar ao local, as hidroxilas e tudo mais, tudo isso vai acontecer lá. E vai acontecer para tornar o meio inóspito para os agentes invasores. Perfeito, pessoal? Muito bem. Estamos na guerra, né? Estamos na guerra. Mas o que é mediador químico? Olha como o corpo trabalha. Os linfócitos, tem um linfócito lá perto da tireoide. E você tem um processo invasor lá no pé, tem uma unha, não é? Então um fungozinho, ou tem uma unha encravada que uma bactéria aproveitou para entrar no teu corpo, lá no dedo do pé, o linfócito está por aqui por cima. Como é que ele vai ser avisado e vai sair daí junto com os amigos dele e vai lá para o local da infecção, lá no teu pé? É porque quando a bactéria, o vírus, o agente invasor entrou aqui no teu corpo, ele entrou já matando um bocado de célula. Aí as células mortas liberaram histamina. E a histamina é um mediador químico. Ela foi absorvida pelos vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos se contraíram, né, para não deixar o inimigo invadir o teu corpo. A histamina sai por dentro do vaso sanguíneo até chegar onde estão os leucócitos. Quando os leucócitos veem histamina, aí eles começam a seguir a histamina. Ele não tem olho, ele não tem ouvido, ele não tem boca, ele não tem nada disso. Mas eles têm receptores que percebem os mediadores químicos. A histamina é apenas um deles. Eles começam a seguir um rastro que a histamina deixou no teu corpo. E eles vão descendo, vão todos eles para o local da inflamação. Ou uma boa parte deles vai para lá. E o que é que eles vão fazer? Como é que eles chegaram lá? Porque eles foram chegando, seguindo esse rastro dessa substância que as células que morreram lançaram na corrente sanguínea. E essas substâncias são os mediadores químicos, não é? Então, o que diz aí? Os processos vasculares, aumento da permeabilidade, migração do leucócito, quimiotaxia. Quimiotaxia é o quê? É exatamente isso. A substância mostrou aos leucócitos. É como se fosse um táxi químico levando eles para lá. Entende? Aí eles chegaram lá. E esse é o papel dos mediadores químicos no processo inflamatório. Agora, aqui juntinho. Vem aqui, os 63 aqui, bem pertinho aqui. Minha gente, é muita inteligência. É uma estrutura muito boa. Eu estou colocando isso a vocês para fundamentar o que eu vou discutir com vocês depois dessa apresentação. Tá? Porque a gente está entendendo aqui que o corpo tem o sistema de defesa e de reparação pronto. É isso que eu quero que fique aqui, para a gente pensar isso aí, ok? E poder entender por que eu vou me colocar depois com certas coisas que vou lhes dizer. Bom, quais são as fases da inflamação? Vamos repetir para me tornar bem didático, tá certo? Quais são as fases da inflamação? Olha, calor, rubor, tudo isso é possível com o aumento da circulação sanguínea na área inflamada, ok? Muito bem. Aí o que a gente tem mais? Edema, que a gente chamou de tumor, que é um edema, é um abscesso, é um tumor, não é? Então esse edema,
ele acontece como consequência do aumento local do líquido intersticial, ok? É quando acontece esse edema, como consequência do aumento local do líquido intersticial, certo? Aí acontece o edema, não é? E a dor, minha gente? A dor depende do acúmulo nesse local biologicamente inflamado, onde se trava a batalha, não é? Então aí há o aumento de substâncias que atuam sobre as terminações nervosas, imprensando e vem a dor, não é? Já é a segunda vez que eu explico isso aí, porque isso aí é de suma importância. Muito bem. Agora, as etapas da inflamação incluem a agressão, que é a lesão inicial, o agente inflamatório, o agente predisponente da inflamação entrou no corpo da gente, ok? Vai sim, Fabiana, não tenha dúvida, viu? Vai ficar gravado. Então, vejam, agressão, que é a lesão inicial. Depois nós temos a reação vascular, vasoconstricção, para impedir que os agentes entrem no corpo, e vasodilatação, na chegada das células de defesa, para que elas saiam fácil e peguem o agente invasor. Transtornos da permeabilidade vascular, a produção de secreções, exudato, não é? Reação de leucócitos, células de defesa, processos de exudação de leucócitos, a quimiotaxia, a fagocitose, tudo isso junto, tá certo? E o que mais, minha gente? A proliferação de tecido conjuntivo. Dentro do tecido conjuntivo tem os vasos sanguíneos, e tudo isso aí prolifera quando o agente invasor é dominado. E aí acontece, ao término de um processo inflamatório, a reparação com cicatrização e o fim da coisa. Veio o combate, olha, houve a agressão, houve a resposta foi violenta, matou os agentes invasores, eles deixaram o campo lesionado. Agora o corpo trata de recuperar aquela lesão, cicatrizando e deixando como se nada tivesse acontecido. Isso acontece quando o corpo está saudável, quando o corpo é capaz, quando o corpo está bem cuidado. Portanto, não cuidar da saúde é falta de amor próprio e de domínio próprio, ok? Mas vamos em frente, não é? Ok, isso precisa ser ensinado às pessoas com as quais entramos em contato, tá certo? Isso é importante demais, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Primeiras fases da inflamação. Essa que vocês estão vendo aí é minha esposa, viu? Nós estamos gravando aqui de casa, lindona, né? Estamos gravando aqui de casa, bem à vontade, porque estamos no encontro de amigos, né? Então, veja, primeiras fases da inflamação. Fase alternativa, em que o corpo decide se a inflamação ele vai levar para um lado, para o outro. Fase exudativa, aquela que ele produz secreções, né? Fase que se caracteriza pela proliferação de vasos sanguíneos, muito líquido, muitas células no local, né? E fase produtiva, com produção local de próprios vasos sanguíneos e de células no local. Essa imagem que os senhores estão vendo aí é uma imagem bem interessante dessa fase. Não dá para os senhores verem bem nitidamente, porque isso aí é um microscópio de campo escuro, né? E nós temos aí alguns glóbulos brancos já atuando, ok? Muito bem. E quais são, então, os processos da inflamação? A gente já tinha dito, mas agora a gente apresenta um esquema, para os senhores entenderem melhor por esse esquema, tá certo? Então, o que esse esquema está mostrando a gente aí desse processo todo? Ok, Jane, perfeito. Então, o que esse esquema está mostrando? Observe, o processo da inflamação, ele começa com a permeabilidade dos vasos sanguíneos para a saída dos líquidos e dos glóbulos brancos.
concentração dos elementos figurados no sangue, que são as células de defesa, no local da inflamação. Com uma palavra só nós podemos dizer concentração dos elementos figurados do sangue, que são as células de defesa. Com uma palavra só, hemoconcentração. Depois, aumento da viscosidade, saída de novos vasos, a velocidade da circulação aumentada, daí o aumento da cor vermelha no lugar, não é? E do calor, ok? E se tiver baixa oxigenação, teremos morte dos tecidos. Se a oxigenação for mantida, teremos morte do agente invasor, ok? Muito bem. Então, vamos agora estabelecer alguma coisa do diagnóstico causal, ok? Helder, aqui inclui todo e qualquer processo inflamatório. A fibromialgia é um processo inflamatório crônico, pode durar até a vida inteira se a pessoa não procurar um terapeuta natural que possa ajudá-la a resolver isso aí, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Quais são as causas da inflamação? São inúmeras. E aí eu fico realmente impressionado quando uma pessoa apresenta num grupo de WhatsApp, num grupo qualquer, alguma coisa e diz isso aqui resolve qualquer inflamação. Não é possível. Por mais santo, competente que seja um princípio ativo, que seja uma técnica ou que seja uma planta, não é possível que ela resolva todo e qualquer tipo de inflamação, tá? Porque, olha, causas físicas, calor em excesso, frio em excesso, descargas elétricas, tudo bem? Descargas elétricas, radiações, traumas mecânicos. Olha, tá vendo aí? Fica com isso aqui o tempo todinho, porque você vai criar um processo inflamatório, ok? Tudo isso aí são causas físicas. Então, se a causa é física, não vai me dizer que o que você vai colocar no corpo da pessoa para ajudar a pessoa com o processo inflamatório vai ser tão bom para causas físicas, causas químicas e causas biológicas. No máximo, você vai atingir causas biológicas. Causas químicas: intoxicação por substâncias químicas inorgânicas ou orgânicas, metais pesados, etc. e tal, né? Causas biológicas: infecções por vírus, bactérias, fungos, protozoários, infecções parasitárias, como infecções por helmintos, por artrópodos e por aí vai. Artrópodo, exemplo, carrapato, né? Olha aí, né? Muito bem. Então, o que é que a gente está vendo por aqui? O que que a gente está vendo por aqui? As causas, não é, pessoal? E aí vamos para frente. Então, aqui a gente tem a quarta causa, causas imunológicas, como as doenças autoimunes, onde o próprio corpo agride ele mesmo e ele luta contra ele mesmo. O lúpus, a psoríase e outras tantas doenças. Diabetes tipo 1, que agora está sendo enfaticamente descrita pelos médicos como sendo uma doença autoimune, as endometrioses, as fibromialgia, certos tipos de enxaquecas, a doença de Crohn, a artrite reumatoide, a tireoidite de Hashimoto e por aí vai. É muita, são mais de 80. Então, quinta, as causas necróticas, como por exemplo as doenças infartantes, não só do miocárdio, como de qualquer parte do corpo. E sexto, as causas inespecíficas, são aquelas que a gente nem consegue descobrir o que é e o corpo já resolve a coisa e a gente nem descobriu. Aí nós temos esse slide com um exemplo de uma inflamação por agente químico. Dá para os senhores perceberem qual é o agente químico que provocou isso aí? Como é o nome dessa inflamação? Ó, pegou o lábio e fez isso, ó.
aí apareceu o processo inflamatório, tá certo? Então, esse processo inflamatório é um processo gerado por alguma coisa. Tá aí a boca, estão vendo aí os pelos da pessoa, não é? Alguém barbudo, né? E aí por dentro tem a inflamação, essa parte arredondada aí, branquinha, é o local onde está havendo a necrose. Que tipo de inflamação é essa? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer? Uhum. Que tipo de inflamação é essa aí? Hã? Tem alguém que possa me dizer que tipo de inflamação é essa aí? Ok. Então, isso aqui é uma estomatite, conhecida em muitos lugares como afta. Perfeito? Então, isso é uma estomatite. Eita, herpes, é? Não é não, Rosângela? É uma estomatite, conhecida como afta. Isso aí, Luciana. Perfeito. Então, isso aí é uma inflamação no momento aguda. Os senhores agora vão perceber comigo isso aqui, tá? Percebam aqui comigo, hein? Atenção, senhores. Percebam aqui isso comigo, por favor, tá? Vejam, essa área aqui, ó, essa área aqui esbranquiçada, tá esbranquiçada porque já faltou sangue aqui, já faltou oxigênio e as células morreram aí. Isso é uma área necrótica do processo inflamatório. Agora, os senhores estão vendo aqui uma área, olha, bem avermelhada, não está, senhores? Essa área bem avermelhada aqui é a área de hiperemia, é o processo hiperêmico, rubor, está vermelho, não é? E os senhores observam que nesse lado aqui, deixa eu ver aqui o que é que a gente vai fazer, pronto. Os senhores observam que nesse lado aqui, tá bem, a mucosa está com a cor normal, né? A mucosa da boca está com a cor normal. Já aqui está assim. E aqui, olha, senhores, está tão inchado que está saliente. Vocês estão vendo que faz uma curvinha assim? Está edemaciado, né? O edema. Então, aí, nesse processo inflamatório, a gente tem, senhores, todos os agentes que estão aí atuando, tá certo? Todos eles. Agora, os senhores identificam a causa desse processo inflamatório? Os senhores estão identificando? Vou dizer aos senhores. Olha aqui, pessoal. Vocês sabem o que é isso aqui? É uma massa colocada por algum dentista para algum trabalho em odontologia aí, não é? E aí, o que aconteceu, senhores? A pessoa teve uma reação alérgica à química dessa massa aqui. Porque, olha, a afta está tocando nessa massa, né? Então, teve uma reação alérgica à química dessa massa odontológica. Portanto, isso é uma inflamação como uma resposta a uma agressão da química da massa odontológica. Perfeito, senhores? Não é aquilo que a gente estava dizendo aqui? Então vamos para frente, né? Vamos para frente. Ok. Aí aqui a gente tem outro processo inflamatório em dente também, não é? Aqui está, vamos. Tem que voltar um aqui. Só um momentinho. Bom. Estou tentando voltar uma casa, porque aqui temos um processo inflamatório, tá? Ok. Bom, penso que nós tivemos uma lentidão de internet, não passou ainda, mas
Quais são os fatores que podem alterar uma inflamação? A inflamação pode ser alterada ou pela agressividade do agente invasor ou pela fragilidade do agente que está sendo invadido, do organismo da pessoa que está sendo invadida, né? Então, essas duas coisas são de fundamental importância, senhores, para a gente poder avaliar a periculosidade desse processo, ok? Só um momento, não estou conseguindo ir em frente aqui. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós acabamos de ver esse processo inflamatório, que é estomatite, todo mundo chama de afta, que é uma inflamação causada por essa massa aí odontológica, não é? Algum tratamento dentário que precisou colocar essa massa e desse processo inflamatório. Agora, eu tenho para a gente analisar um novo slide que tem também um processo inflamatório, pessoal. Olha só aí, hein? Olha só aí, pessoal. É um processo inflamatório, também ligado aos dentes. Observem aqui, olha. Está aqui o processo, percebe? Está aí o processo inflamatório, né? Ligado aos dentes. Aqui. Tem até uma setinha branca, já coloquei outra preta. Vocês estão vendo que está aumentada a área, tem um tumor, quer dizer, um edema, um aumento aí, né? Está avermelhadozinho, percebe? Então, é um processo inflamatório também, não é? Aqui embaixo, pessoal, a gente tem um processo inflamatório, causado por quê? Por esse tártaro dentário aqui, violento, olha. Esse tártaro dentário violento aqui na ponta da seta. Então, a gente está vendo aí exemplos de processos inflamatórios crônicos, ok? Processos inflamatórios crônicos. Bom, e então, prosseguindo aqui com nossos estudos, vamos ver o slide número 22, que falava dos fatores que alteram a inflamação, agentes. Inflamação pode ser crônica ou curta ou aguda, de acordo com o agente agressor, a força que ele tem para agredir o corpo, e de acordo também com a capacidade que o corpo tem de reagir, né, pessoal? Então, isso aí é bem interessante, né? Aí a gente tem aqui a declaração de um grande patologista, que é o Sigmund Guidugli. Ele, em 1997, ele disse que a agressão, né, segundo Guidugli, a agressão, reação, e é dependente de fatores ligados ao agente agressor, ao hospedeiro e ao local agredido. Assim, tem certos agentes, bactérias, vírus, fungo, que se tiver na pele, não tem capacidade de causar inflamação. Mas se vai para a boca, para o nariz, para o ouvido, para outra mucosa, pode ser que tenha capacidade de causar inflamação, porque o agente, o ser humano, tem suas áreas de vulnerabilidade e de fragilidade, não é? Por isso, certas pessoas, por exemplo, trabalham, vai ficar gravado, sim. Certas pessoas trabalham e às vezes pegam a mão e põem no nariz, põem na boca sem lavar, não é? E isso pode realmente ter problemas, não é? Ok? Perfeito? Vocês que participam do grupo que está fechado, não se incomodem, porque Natália vai lá e vai dizer que a gente já voltou, tá bem? Então fiquem tranquilos com isso. Mas muito obrigado pela ajuda de vocês. Ok, então vamos em frente. Bom, o que a gente tem aqui? A gente está com fatores ligados ao agente agressor, não é?
são os tipos de agente agressor, se agente físico, químico, biológico, ou característica do agente agressor, tá bem? Muito bem. E também tem a intensidade do agente agressor, não é? Todas essas coisas são importantes. Que outra coisa? O tempo de exposição ao agente agressor e a capacidade de invasão desse agente agressor, a capacidade que ele tem de driblar todas as defesas do corpo e ainda assim causar o processo inflamatório, certo? Ok. Então, dentre os fatores ligados ao agente agressor, a resistência à fagocitose e à digestão é também um fator muito importante. Às vezes o agente agressor é tão forte ou o corpo é tão fraco que a gente captura, né? Fatores ligados ao hospedeiro, por exemplo, estado de saúde. Algumas pessoas, quando estão doentes, são mais vulneráveis a processos inflamatórios, né? Porque estão mais fracas. Existe um vírus, o vírus de Kaposi, que no indivíduo com AIDS ele provoca um câncer, o sarcoma de Kaposi. Mas esse mesmo vírus de Kaposi, vários de vocês que estão aqui na sala e eu mesmo já podemos ter tido contato com ele N vezes sem ele provocar nada na gente. Porque o sistema de defesa domina ele facilmente, a gente nem percebe. Mas quando alguém tem AIDS, síndrome da imunodeficiência, né, adquirida, então diminui a eficiência do sistema de defesa, logo o indivíduo vai ter a doença. É isso que está acontecendo por aí, não é? Então, só reprisando, a gente já viu que quanto ao tempo de duração, a inflamação pode ser grave ou aguda, não é isso? E eu trago aí um outro tipo de inflamação para vocês verem, uma inflamação aguda, mostrando aí um abscesso agudo, né? No ângulo da mandíbula, aqui embaixo assim, né? Na mandíbula do indivíduo. E a resposta inflamatória tem tudo aí, não é? Então, olha, se você observar, tem um inchaço, né? Isso aí é o tumor, a inchação, né? Isso dói que só porque esses líquidos aí contidos prensam os nervos e dói um bocado, né? Se botar a mão em cima, vai estar quente, vai estar diferente das outras partes do corpo. Então, cursa com tudo aí esse aí, né? Vamos abri-lo? Bora? Estão à disposição aí para a gente abrir esse processo? Vamos colocar para fora isso aí, não é, pessoal? Então, o que a gente tem num processo inflamatório? A gente tem líquidos, secreções. Essas secreções podem ser purulentas e não purulentas, ok? Purulentas e não purulentas. Então, quando o fluido, a secreção do processo inflamatório, é um fluido que tem detritos e células e tem uma certa densidade, aí a gente tem uma secreção que a gente chama de exudato. E quando é que é transudato? É quando o fluido tem baixo conteúdo de proteína, com densidade maior do que a anterior, pressão muito grande e altera a permeabilidade dos vasos. Então, nesse caso aí, olha o que acontece. Acontece uma série de tipos diferentes de inflamação. Pessoal, eu vou passar os slides dos tipos diferentes de inflamação, porque não nos interessa, para o que nós estamos querendo, estudar esses tipos diferentes de inflamação. Aí está uma inflamação fibrosa, provocou uma pericardite. O que é isso? É uma inflamação da membrana que cobre o coração, não é? Uma bactéria pode causar isso a partir de um problema dentário, pode sim, não tenho dúvida, né? Então, inflamação fibrosa aí. Tem as inflamações hemorrágicas, aquelas que sai bastante sangue, tem as purulentas, né? Então, são vários tipos de inflamação. Aí a gente tem uma inflamação hemorrágica aqui nos dentes desse gurizinho que está aqui em cima, né? Por causa de uma cárie aqui, então, causou a inflamação hemorrágica. Aí nós temos novamente a inflamação necrotizante,
que a gente já havia apresentado esse slide anteriormente, não é? E temos as inflamações purulentas absedativas, onde é formada uma cavidade encapsulada e dentro dela a secreção purulenta. Quando é que tem pus numa inflamação? Quando as células de defesa que estão tentando resolver as coisas estão morrendo. Elas estão morrendo, então o corpo das células do corpo mortas, os restos mortais dela, mais os restos mortais das células de defesa formam, e os líquidos que saem do sangue formam isso aí, que é a secreção purulenta, né? Então cortou aí, se faz uma drenagem da coleção purulenta desse abscesso aí de mandíbula que está bem claro aí no corpo, né? Ok? Muito bem. Então, dando continuidade, a inflamação aguda é uma forma eficiente do organismo neutralizar, inativar ou eliminar o agente agressor. Não é isso? E a inflamação crônica é a soma das reações do organismo como consequência do agente agressor. Aí a gente vê uma foto nesse slide com inflamação provocada por fungos. Esses fungos são fagocitados e todas essas pontas pequenas, azulzinhas aí, são os fungos fagocitados. Esse aqui bem grande, que tem um CG aqui, é uma célula de defesa, que está fagocitando os fungos para retirá-los do corpo da gente, né? Aí tem outro tipo de inflamação absedativa, que a gente chama de tersol, não é? Tersol, uma inflamação absedativa. E aí a gente vai para as classificações das inflamações, a gente está apenas repetindo isso aí, eu vou passar esses slides, né? Agora sim, quais são as células que o corpo tem? E aí vamos conhecer as células que o corpo tem para fazer face ao processo inflamatório. Leucócitos polimorfonucleares. Quem são? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Tem também monócitos, linfócitos, plasmócitos, células mesenquimais que participam do processo inflamatório. Olha só, fibroblastos, endotélio, células do sistema retículo esteocitário. São muitas células de defesa, pessoal, que o nosso corpo tem para cuidar da gente, não é? Então, qual o papel dessas células? Os neutrófilos, por exemplo, eles destroem, através da incorporação chamada fagocitose, as pequenas partículas invasoras, como, por exemplo, as bactérias. Já os monócitos, eles saem do sangue, também fazem o mesmo que os neutrófilos. Os linfócitos produzem anticorpos. Os plasmócitos trabalham nos focos inflamatórios purulentos. Os eosinófilos são mais comuns nas infecções por parasitas e nas infecções por alergenos. Percebe, pessoal? Então, é importante que a gente veja que há um número grande de células trabalhando, né? E os processos, como fagocitose, quando a célula abarca uma partícula e leva para dentro do citoplasma, para dentro do corpo dela, e lá ela ataca e destrói a partícula, ok? Esse processo de fagocitose, né? Fago como? Citocélula, célula que come, que está aí. Observem, senhores, aqui, hein? Esse processo aqui é bem interessante. Vocês estão vendo nesta seta aqui, olha. Seta, primeira seta aqui, vamos lá. Aqui tem uma partícula invasora, amarelinha aqui. Estão vendo vocês aí, senhores? A partícula invasora. A partícula invasora se acoplou à célula. Olhe, a célula criou uns prolongamentos aqui, ó, de um lado e do outro aqui, ó, os prolongamentos, que são os fagócitos. Ela está englobando a partícula invasora amarelinha. Aqui ela já englobou.
E aí os senhores estão vendo aqui dentro dela chegarem aqui uma porção de bolinhas dessa aqui, são pequenas organelas cheias de enzimas para atacar essa partícula. Quando a partícula já está aqui dentro, pessoal, ela já foi atacada por tantas coisas aqui e ela será destruída. E esse é o processo. Eles acabam de ver a explicação de como a célula, o neutrófilo, ataca, engloba e destrói a partícula invasora. Ok, senhores? É o show da vida. Essa aula é o show da vida. A gente está vendo aqui, não é? Fantástico, não é? E aqui o que os senhores estão tendo? As células e estruturas envolvidas na resposta imunológica. Aqui a gente está com um desenho que mostra um trecho de um capilar sanguíneo. Aqui dentro a gente tem os glóbulos brancos que estão aqui no azul meio, né, escurinho, né? Por fora as células que ficam fora do sangue trabalhando. E embaixo aqui as fibras que o corpo usa para reparar os tecidos. Portanto, os senhores têm tudo aí nesse esquema, o que acontece no campo inflamatório, ok? Já vimos isso aqui. Quero dizer que alguns slides são repetidos, porque durante as aulas eu repito muito isso aqui, tá certo? Aí o que a gente chama de inflamação recidivante? É aquelas que a gente trata e parece que ela foi embora e daqui a pouco ela volta. São muito comuns aqui na bexiga, por exemplo, a pessoa ter cistite em cima de cistite, não é? Trata, toma antibiótico, fica boazinha, daqui a pouco já volta, porque a bactéria está mais forte, porque as defesas orgânicas caíram, não é isso? Muito bem. E assim, senhores, nós terminamos essa abordagem aqui de processos inflamatórios e eu vou deixar sem isto aqui, porque agora chegou a nossa parte de bate-papo, não é? Eu lamento os quadros os quadros que eu queria colocar aqui para a gente, eu não vou poder colocar todos os casos, estudo de casos, por causa da hora que está muito avançada. Mas eu quero agora falar diretamente para você e lhe contar um caso. E eu coloquei, inclusive, esse caso no nosso grupo, se não me engano, de fitoterapia. É um caso de um cidadão que tinha um caroço no braço. E muitos dos meus alunos colocaram, não, isso aqui é um caroço assim, está coçando, e pode ser um fungo e tal, e pode ser um parasita e tal. E teve até alguns alunos que disseram que o problema era no pé, porque o indivíduo diz que o caroço coçava parecendo coceira no pé. Aí alguns não prestaram muita atenção e pensaram que a doença do camarada era lá no pé, era no braço e no pé. E não era. Ele disse parecia coceira no pé. Porque o que esse camarada tinha no braço? Pela descrição dele dava para perceber. O que ele tinha? Ele tinha um abscesso. Que abscesso era esse? Um abscesso de recidiva. Aparecia, ele tratava, desaparecia, mas não acabava. A bactéria atacada pelos antibióticos que ele tomava, morria bastante, se encapsulava e ficava quietinha lá, encapsulada. Quando passava o efeito do antibiótico, ela se sentia livre e voltava a causar o problema, né? Então, o que tinha esse indivíduo, minha gente? Esse indivíduo tinha um processo meio estranho. Era um abscesso na axila. E alguns disseram, precisamos de um tratamento sistêmico. Precisa sim, para fortalecer o sistema de defesa dele. Mas a gente precisa ir à causa. Então perguntar a ele, e faltou perguntar isso, onde era, em que parte do braço era esse abscesso?
feita a pergunta, ele disse, é na axila. Mas não foi feita a pergunta no grupo, não é? Porque parte do braço era esse abscesso, era na axila. Como se formou isso lá? Isso era um abscesso, com toda a característica inflamatória que eu descrevi na aula de hoje. Como se formou isso lá? É simples. É simples. O indivíduo usava desodorante de péssima qualidade com alta concentração de alumínio. E em algumas pessoas susceptíveis, alta concentração de alumínio obstrui os ductos excretores das glândulas sudoríparas das axilas. E aí o suor, que já tem uma composição tóxica, porque é um filtrado das toxinas do sangue, ficando lá retido na glândula sudorípara, gerou uma reação inflamatória. Como o ducto estava entupido, criou aquele abscesso. Então, o que acontecia? Quando aquele indivíduo lavava bem a axila, tirava tudo, trabalhava as bactérias da axila, lavava tudo, diminuía. Quando ele usava o desodorante outra vez, voltava o abscesso. Então, qual foi a causa? Era um irritante químico, uma causa química. Então, identificada a causa química, o desodorante com excesso de alumínio e a susceptibilidade do cara. Identificada a causa química, o que se fez? Tira o desodorante, troque por outro que não tem alumínio, ou use leite de rosa, ou qualquer coisa assim. Ele começou a fazer isso e acabou-se. O abscesso nunca mais voltou. Percebem? Na anamnese se conseguiu identificar a causa, tirando a causa química, acabou o processo inflamatório, senhores. Ele, inclusive, tentou medicar o processo inflamatório. Aí ele pegou alho, amassou alho, né? E colocou no abscesso. E aí o alho queimou a pele dele. E agora ele tinha uma inflamação provocada por um irritante químico, mais uma outra inflamação da parte superficial da pele, provocada por um irritante biológico. Percebe? Quer dizer, ele foi tentar resolver, porque alho é anti-inflamatório, né? E aí deu nisso, porque ele não entendia de alho como tratamento. Ok? Então, quando a pessoa não entende as coisas, ela pode ser acometida e ser vítima dessas coisas aí, tá certo? Então, esse processo, esse caso clínico que eu estou apresentando para vocês, mostra para a gente o quê? Mostra para a gente que o corpo dele estava pronto para resolver o problema, mas ele continuava agredindo o corpo. Então, ele tinha uma inflamação recidivante. Não foi uma inflamação só, foram várias inflamações repetidas, porque ele reagredia o corpo dele. Tudo bem? Ok? Então, pessoal lá do grupo Fitoterapia, que eu apresentei esse caso, tem agora a minha resposta, né? E aqueles que estão lá no grupo, que não estão aqui no nosso encontro, vão ter isso aí, né? Minha boa gente, quero agora aproveitar os minutinhos que me restam, ao todo 6 minutos, talvez a gente passe um pouquinho, né? Para conversar com vocês um assunto muito sério. E quero lhes dizer que muitas das enfermidades que nós que tratamos de pessoas enfrentamos são aquelas enfermidades que poderiam ser resolvidas de maneira simples e não são. Eu estava conversando com meus amigos da Nutrilite e vários de vocês que estão aqui no último módulo extra do curso de consultoria em saúde e qualidade de vida, onde eu dizia para vocês que uma das coisas que me encantou nessa linha dessa empresa, nessa marca, né, foi a preocupação em cuidar da pessoa, a preocupação de cuidar do estilo de vida da pessoa. Eu quero lhes dizer o seguinte,
nem sei como é que vou, mas vou falar isso bem abertamente. Eu tenho uma preocupação com os meus colegas que cuidam de pessoas. Eu tenho uma preocupação com os meus colegas que cuidam de pessoas e que são da área de naturopatia. São terapeutas naturais, naturólogos, consultores de saúde, etc. e tal. A preocupação é a seguinte: durante muito tempo, esse grupo de pessoas foi um grupo que esteve à margem, foi marginalizado. E esse grupo, por estar marginalizado, foi um grupo que trabalhou na surdina e conseguiu uma reputação e melhorou bastante o conceito diante da sociedade, mas lamentavelmente, hoje em dia, quando as terapias naturais começam a ser reconhecidas a ponto do governo, imprensado pela Organização Mundial de Saúde, ter finalmente admitido as terapias naturais e o seu valor, inclusive ter feito leis e tudo mais para empregar essas terapias naturais na rede SUS, me aparece agora um mal que está havendo nesta área, que é exatamente a tentativa das indústrias, das corporações, de entrar no meio da terapia natural com produtos os mais variados e mirabolantes e instrumentos, máquinas. Aí hoje em dia a gente já vê uma coisa que é útil e correta na medicina natural, o processo de desintoxicação, estar tão poluído, tão contaminado por falsas técnicas detox, que é um processo muito sério. E aí hoje em dia você já vê suco detox e shake detox para todo lado. Como se não bastasse isso, você vê se usar aparelhos, detox pelos pés. Aí tem uma banheira de pé para tirar tudo pelos pés. Aí tem outra coisa e outra forma. De maneira, tem desparatização do corpo, detox do fígado e da vesícula. São muitas as técnicas, cada um que crie uma, mais mirabolante do que a outra. E hoje em dia os aparelhos estão sendo vendidos aí à torta e à direita para fazer essas coisas. Pessoas que fazem programas de desintoxicação que podem matá-las. Estou dando assistência a uma pessoa que tem uma paciente que está saindo, está no meio de um programa de desintoxicação. É uma senhora muito idosa e ela está no meio de um programa de desintoxicação tão rígido que já provocou depressão de minerais e desequilíbrio no corpo da pessoa, que já era desequilibrado. Ela saiu de um desequilíbrio à esquerda para um desequilíbrio à direita. Que as pessoas não levam em consideração, não têm a sensibilidade de ver que pessoas são diferentes, em faixas etárias diferentes e em quadros patológicos diferentes. E aprendem uma técnica de detox e querem empregar com todo mundo como se aquilo fosse Deus e servisse para todos. E podem matar pessoas com uma técnica errada dessa. Há pessoas por aí estão acreditando piamente, por causa do efeito placebo, que certas técnicas de desintoxicação fazem efeito. Há pessoas por aí ensinando na mídia que o que provoca diabetes é parasita, que o que provoca câncer é parasita. Meus amigos, câncer, diabetes, cardiopatias
na sua grande, imensa, esmagadora maioria, são doenças do estilo de vida. E por isso eu dizia semana passada, no módulo Nutrilite, que o importante é cuidar do estilo de vida, cuidar de pessoas. E quando a gente vai cuidar de pessoas, isso pressupõe educar pessoas para terem saúde, não apenas tratar de doença delas. Seja qual for a minha prática, ainda que eu use os melhores suplementos do mundo, os melhores fitoterápicos do mundo, as melhores técnicas do mundo, todas as vezes que eu estiver usando isso para curar doenças, eu não sou naturalista. Eu não estou fazendo medicina natural, eu posso até estar me iludindo e iludindo os outros. E dentro da medicina natural tem mais essa coisa agora, né? A busca dos títulos. Pessoas que não têm títulos acadêmicos, mas que buscam ferrenhamente alguma escola para se chamar de doutor, de mestre, e dizem que fizeram pós-graduação, PhD, mestrado. E quando você vai estudar onde foi feito isso, e às vezes quando você para ouvir o discurso da pessoa, você sabe pela linguagem dela, pelas coisas que diz, que ela não tem uma formação sequer acadêmica, quanto mais pós-graduação, porque ela não tem a linguagem adequada. E aí você vai estudar onde é que está a formação dessa pessoa e você vê instituições que não têm condições de dar certificado a ninguém. E eu faço um clamor aqui a vocês. Quando vocês receberem alguma notícia de uma instituição A ou B que tem um curso superior na área de naturopatia, tomem nota disso e entrem no site do MEC e vão comprovar se essa instituição de fato tem autorização do MEC. Uma coisa é eu dizer ao MEC que eu vou dar um curso. Outra coisa é o MEC me autorizar esse curso e outra coisa é o MEC reconhecer esse curso. E são passos diferentes que os senhores precisam saber que precisam ser guiados. Eu estava num grupo uma vez e tinha uma pessoa que colocava lá doutor fulano de tal, PhD, e tinha um doutorado. E eu fiquei entusiasmado, mas eu perguntei a essa pessoa, não é? Porque um doutorado em terapias naturais me interessa muito saber, é um profissional, poxa. E eu perguntei, qual é a natureza do seu doutorado? Qual é a sua tese de doutoramento? É tal coisa, eu até escrevi um livro. E eu fui ao link do livro e na capa do livro, pelo monte de erro de português que tinha, eu já desconfiei. Quando eu entrei no livro e comecei a ver as incoerências, inconsistências, eu nem terminei. Voltei a essa pessoa e perguntei a ela, escute, doutorou-se em quê? Ela disse, não, eu sou doutor honoris causa. Meus senhores, doutor honoris causa e defendendo tese de doutorado com certificado de doutorado Senhores, doutor honoris causa é um título honorífico. É pelo notório saber. Uma instituição, uma faculdade, uma universidade, confere a alguém o título de doutor honoris causa, não porque essa pessoa tenha qualquer tipo de formação universitária, mas porque essa pessoa destacou-se tanto que fez por merecer esse título. Nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é doutor honoris causa. Ele tem um título de doutor honoris causa por uma universidade portuguesa. Por quê? Porque, pensem bem ou mal quem pensar dele, aqui não está a questão política, mas está o fato de que ele foi um operário que chegou à presidência da República sem ter nenhum curso superior. Chegou ao mais alto cargo de um brasileiro, que um brasileiro pode ocupar sem ter título superior.
A faculdade lá de Portugal, reconhecendo isso, conferiu a ele o título de doutor honoris causa. Quer dizer que ele pode exercer alguma coisa? Não, é um título honorífico. Mas alguns terapeutas já foram enganados com esse título por instituições irresponsáveis, entende? E são doutores honoris causa. Eu advirto vocês, meus colegas, que tenham mais cuidado com os títulos que recebem, com as faculdades que fazem, porque é preciso saber se aquele título vem de uma faculdade que está, pelo menos, autorizada pelo MEC a fazer tal curso. O ideal é que esteja reconhecida pelo MEC, mas pelo menos autorizada. Tenha lá os números de autorização, tudo. Toda faculdade que é autorizada, ela faz questão de mostrar os dados dela para você ir procurar, porque quem não deve não teme. Então tenham muito cuidado. Tenham cuidado também de uma coisa. Não queiram tratar corpo sem entender de corpo. Entende? Quando eu me dispus a tratar de pessoas e a recomendar produtos a elas, eu tive muitos critérios. Eu viajei e fui conferir. É o que eu disse no módulo Nutrilite da semana passada. Os produtos dela, da Nutrilite, eu fui conferir na fazenda, lá em Ubajara, se eles eram de fato assim. E tem outra coisa. Há muito tratamento natural que de natural não tem nada. É com química. Entende? Senhores, existem 8 remédios na natureza que são importantes. E todos eles representam hábitos de estilo de vida saudável. Se nós temos hábitos de estilo de vida saudável, nós favorecemos o corpo e damos ao corpo as condições do corpo se tratar, ele próprio se recuperar. Mas se nós não temos hábitos de estilo de vida saudável, senhores, o que acontece conosco é que maltratamos nosso corpo. Então, antes de estarmos com dietas absurdas, um lado o indivíduo faz dieta cetogênica, do outro dieta low carb e do outro veganismo estrito. Tem gente até que vive de luz. Minha boa gente, todo extremismo é prejudicial. Eu vou repetir, todo extremismo é prejudicial. E eu me bato muito por uma certa coerência. E tenho cuidado comigo mesmo para, ao cobrar coerência dos outros, eu mesmo não seja incoerente. Todos nós, seres humanos, trazemos uma carga negativa. Genes de milhares de anos, defeituosos, fragilidades pessoais, eu as tenho aos montes. Por isso eu não sou melhor do que ninguém aqui e ninguém na face da terra. Porque privo das mesmas fragilidades dos meus amigos consultores de saúde, dos meus amigos naturopatas, dos meus amigos clientes, dos meus amigos alunos, dos meus amigos da Nutrilite que estão aqui. Eu tenho os mesmos problemas de vocês, mas como profissional de saúde que ama o que faz, eu preciso colocar-me aqui diante de vocês e pedir enfaticamente a vocês que lutem para termos coerência. Eu não posso representar uma marca ou uma profissão que cuida de saúde e eu participar de certas coisas ou fazer uma apresentação dessa profissão ou dessa marca e oferecer coisas que não são saudáveis. Isso é incoerência. Eu preciso aproveitar a oportunidade para promover um estilo de vida saudável. Porque são os hábitos de um estilo de vida saudável que vão me fazer ser bem-sucedido.
Eu falo com muita ênfase dos produtos da Nutrilite e de outras empresas, porque eles são orgânicos, são naturais, não têm aditivos químicos, mas eles não são Deus. Então é preciso que nós, que tratamos de pessoas de forma natural, nós coloquemos em nossas mentes que o correto é nós ensinarmos as pessoas a terem hábitos saudáveis. O correto é nós ensinarmos o que é uma alimentação saudável, a importância de frutas e verduras, do sono, do exercício físico, do domínio próprio, de ar puro, de recreação, de meditação. Todas essas coisas e outras mais, luz solar, por exemplo, não é? Água saudável e pura, todas essas coisas fazem parte do arcabouço de um estilo de vida saudável. E são os hábitos do estilo de vida saudável que, de fato, minha boa gente, curam. Não porque hábitos de estilo de vida vão curar, mas porque eles, ao serem praticados, eles dão ao corpo a força que o corpo precisa para se purificar, para se cuidar. Entende? Então, é isso que eu quero dizer para os senhores nesse momento de desabafo. Eu frequento grupos e mais grupos de terapeutas naturais e eu vejo a todo momento alguém entrar e colocar lá o que é bom para isso, e aparece sempre um terapeuta para dizer é aquilo e aquilo outro. Cada um tem uma planta que cura tudo, cada um tem uma técnica que cura tudo, cada um tem um produto que cura tudo. E a gente pergunta qual é o mecanismo de ação e a pessoa se ofende, pensando que a gente está desconfiando dela, ou dá uma resposta evasiva no particular para a gente, porque não entende o mecanismo de ação. Como é que eu posso dizer que uma planta cura tudo sem nem sequer conhecer os princípios ativos dessa planta e o que é que eles fazem no corpo da gente? Os senhores me entendem? Os senhores viram que no módulo passado eu passei um tempão com os senhores para explicar o que era o alho e quais eram os compostos dele, o que ele podia fazer no corpo de bom e quais eram as precauções, as contraindicações. Porque por melhor que seja uma planta medicinal, um produto, um suplemento, é preciso saber que as pessoas são diferentes e que alguns podem não ter uma boa reação. É um fator inerente àquela pessoa. Eu não posso, em nome de nada, querer fazer essas coisas. Agora, por exemplo, eu apresentei na aula passada o caso do Alisson. Os senhores estão lembrados? Os senhores que tiveram na aula? Um rapaz que tinha psoríase. Acabei dizendo o nome do moço. Ainda bem que ele me permitiu falar a respeito. Psoríase, há 5 anos. Estava entrando para o 6º ano. Tratando com corticoide, essas coisas todas. E ele foi para um tratamento conosco. É psoríase. Diagnóstico médico de 3 dermatologistas, psoríase. As lesões não deixavam dúvida. A psoríase já não era mais uma psoríase só de pele, já era sistêmica porque já estava comprometendo articulações. Conversamos com o rapaz e eu fiz uma proposta a ele. Não vou tratar a tua psoríase. Como não? Me disseram que o senhor já tratou um cantor tal, coisa e tal, e que ele ficou bom e tal. Não, eu nunca tratei psoríase de ninguém. Quem trata psoríase é a medicina convencional. Não é comigo, não. Eu trato pessoas que têm psoríase. Investigo as causas e dou a essas pessoas a necessária condição. E aí o que a gente fez com esse rapaz com psoríase? Alguém poderia dizer, vamos desparasitar o corpo dele, porque isso é parasita. Vamos desparasitar.
Aí, pô, jogava uma droga química que não tem nada de natural para desparasitar o corpo do cara. Já outro viria, é facílula hepática, vamos tirar isso aí. Aí o outro dizia, não, vamos colocar esse indivíduo para tomar suco de limão 3 dias seguidos. Aí outro dizia, não, vamos fazer o detox pelos pés. O outro dizia, não, vamos botar ele numa aplicação de ozônio. Todas essas coisas são úteis. Eu não estou aqui dizendo que elas não são úteis. O que eu estou dizendo aos senhores é que muita coisa que é passado para as pessoas, que é recomendado às pessoas, muitos aparelhos que são empregados, muitas técnicas que são empregadas, embora úteis, não são necessárias. Porque a gente está perdendo o primor da medicina natural, aquela que os índios sabiam, que é tratar as pessoas dentro do que há de mais simples. Ou seja, tratar as pessoas, que é o terreno da doença. E a terapia natural, senhores, não é complexa e complicada, é simples. Entenda de gente, estude gente, entenda de gente. Anatomia, fisiologia, histologia, citologia, bioquímica, emoções. Entenda essas coisas. E depois faça o seguinte, investigue as causas, trate de tirar do seu corpo as causas, entende? Tira do corpo do paciente as causas das enfermidades e depois que você limpar o terreno, e limpar o terreno é simples, deixe o corpo fazer isso. Ele sabe fazer isso mais do que ninguém. Dê ao corpo as condições para o corpo se limpar. E aí, limpado o terreno, coloque no corpo aquilo que vai estimular as forças do corpo a progredirem e a fazer o trabalho delas. Os senhores tiveram uma aula de inflamação. E por que eu comecei esse nosso encontro com essa aula de inflamação, senhores? Para que os senhores compreendessem que o corpo tem suas medidas. O corpo tem suas formas. Mas muitas vezes eu nem espero que o corpo haja, ignoro tudo isso. Se você perguntar a muita gente que diz que trata a gente, que é uma inflamação e como é o processo inflamatório, você vai ver que não sabe explicar, porque não estuda, entende? Então, senhores, é simples, é dialético. Identificadas as causas, retirem do corpo aquilo que está causando o problema, ajudem o corpo a fazer isso. Ok? Depois, coloquem no corpo aquilo que vai ajudá-lo a se fortalecer e a consertar tudo. E deixe que o corpo sabe fazer isso. Muito bem. E uma prova é o processo inflamatório. Agora, senhores, quando a gente não entende bem as coisas, a gente cria cada coisa, a gente vê cada coisa na internet, sabe? Desintoxicação dos rins. Aí tem um texto que diz assim, os seus rins filtram as toxinas do seu corpo. Durante toda uma vida, os seus rins vão fazendo isso. Mas aí, partículas de cálcio vão se acumulando nos rins. E aí, toxinas vão se acumulando. E ao longo de muito tempo do acúmulo dessas partículas e dessas toxinas, o seu rim precisa de uma limpeza. Aí você precisa da técnica tal, a erva tal, a substância tal para limpar o rim. Senhores, rins, fígado, são autolimpantes. São eles que limpam o corpo, senhores. Eles sabem se limpar. Que ninguém pense que os tubos renais e o rim têm cerca de 4 milhões, os dois rins juntos, tem cerca de 4 milhões de unidades filtrantes chamadas néfrons.
Ninguém pense que os canais por onde passa a urina são tubos, assim como se fosse tubo de cano de rua de água, que se acumula crosta às vezes era o cano, na época antiga, o cano era de plástico, era de ferrugem, se acumulava crosta de ferrugem até entupir tudo. Não, não é assim não, senhores. Aquilo é revestido por células. É verdade que as células podem, ao retirar toxinas, ficarem intoxicadas, mas as células são substituídas, senhores. Elas se renovam, se revezam. Células vêm, trabalham um tempo, ficam velhas, morrem, outras novas assumem. Entende? O corpo está se limpando o tempo todo. O rim sabe se limpar muito mais do que eu e você, muito mais do que a ciência sabe. Cada dia se descobre coisas maravilhosas do rim, do fígado, da vesícula. Tudo que a gente tem que fazer, senhores, é saber que, apesar do rim e do fígado serem autolimpantes e altamente eficientes, chega um momento que a quantidade de toxina que a pessoa coloca para dentro é tão grande que ela sobrepuja a capacidade desses órgãos de desintoxicar o corpo. O que eu vou fazer? Senhores, eu vou ensinar a pessoa a não colocar tanta porcaria para dentro dela. Eu vou ensinar a pessoa a não ser capacho e vítima da indústria que só quer vender lixo para botar dentro da gente. Eu vou dizer à pessoa que o estômago dela não é depósito de lixo. Nem o intestino dela é esgoto. Eu preciso ser muito claro com as pessoas. Eu preciso dizer a elas que o que está matando elas é o que elas comem. Apesar de elas não serem culpadas diretamente, porque elas estão hipnotizadas por tantas propagandas e rótulos bonitos e maravilhosos, eu preciso adverti-las. Esse é o meu papel como profissional de saúde. E se eu fizer isso tão somente, ensinar as pessoas a tomar água direito, ensinar as pessoas a comer direito, ensinar as pessoas a fazer exercício físico, cuidado com o sono, recreação, todas essas coisas, meditação, parar para meditar, ter uma comunhão, ter momentos de recreação, todas essas coisas vão melhorar a pessoa, vão deixá-la mais saudável. E ao dizer isso para vocês, eu estou dizendo para mim também, porque eu também tenho minhas transgressões. Não pensem que nenhum ser superior está falando assim, nenhum super-homem, não. Eu também tenho as minhas transgressões e experimento reveses por causa delas. Mas eu tenho uma consciência, pelos estudos feitos por 42 anos dentro de sala de aula, me reciclando, estudando sempre, de que não posso pegar um organismo que está doente já por causa de uma carga química, de um bocado de porcaria que coloco para dentro e colocar outras porcarias. Não posso. Não posso tentar fazer pelo corpo o que o corpo sabe fazer melhor do que eu. Eu tenho que aprender com o corpo, entender os mecanismos do corpo para ajudar o corpo. E não fazer no lugar dele porque ele não pode fazer. Tem graça. Se o rim está tão intoxicado que está doente, tire da vida da pessoa o que ela colocou e intoxicou o rim. E dê condições e o rim vai se recuperar. A não ser que já tenha destruído ele todo. Aí não tem quem recupere. Assim é mesmo com o fígado, com o baço, com o pâncreas, com o coração, com tudo mais. Percebe, senhores? Passei dos limites hoje. Me coloquei bem para vocês, é aquilo que eu gostaria de colocar e estou à disposição para algumas perguntas dos senhores. Quero aproveitar e agradecer todos os que estiveram aqui e dizer a vocês que foi um prazer estar com vocês todos. Estou à disposição de alguma pergunta. Se os senhores têm alguma pergunta a fazer, estamos aqui para trabalhar com os senhores a respeito disso, tá certo? Professor, gratidão, seu carinho, ok.
Roselênio, sempre um prazer, tá certo? Uhum. Pode fazer uma aula sobre alimentação que auxilia o corpo nos casos de inflamação crônica, tanto crônica quanto aguda. Muita fruta, muita verdura, muitos cereais fibrosos, uma alimentação com muitas sementes oleaginosas, retirando as frituras, retirando os alimentos industrializados, retirando os transgênicos. Você já tem aí umas dicas muito boas. Posso fazer uma aula dessa, sim. Ok, professor, gratidão pelo seu carinho. Ah, sim, já tenho lido isso aqui, não é? Ok, minha gente. Então, um abração a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Qualquer pergunta que tiverem, estou no particular para atender a vocês. Espero ter sido útil novamente a vocês. E quero solicitar que vocês vão ao canal do YouTube, que esse canal do YouTube, Silvio de Moura Bernardes, né? www.youtube.com/Silvio de Moura Bernardes. Esse canal é um canal para propagar essas ideias de uma saúde natural simples, eficaz. E vocês, eu conto e preciso da ajuda de vocês, não só para se inscreverem no canal, como também para divulgarem o canal, partilharem, colocarem seus comentários, clicarem no gostei, compartilhar, se inscrever no canal. Isso tudo vai fazer com que o YouTube perceba a gente e espalhe os nossos vídeos para que mais e mais pessoas possam ser beneficiadas. Eu sozinho não posso ir muito longe, mas eu com vocês vou bem mais longe através de nossas mensagens. Então, lembrem-se sempre, youtube.com/, aí tem meu Silvio de Moura Bernardes, ok? É o nome todo. Então entrem lá, façam sua inscrição, me deem o privilégio de vocês partilharem os vídeos, assistam o vídeo todo, tudo isso conta, tudo isso é importante para ajudar a gente nessa cruzada que a gente está de ensinar pessoas sempre com equilíbrio, né? com integridade, as coisas que de fato são a verdadeira medicina natural. Deus abençoe a todos, fui, tchau e bênção, pessoal. Vocês ficam aí para se despedirem no bate-papo.